Olá, meninas e meninos, eu sou a Ana Cosentino e eu estou aqui para mais uma dica do dia. Lembra lá no último vídeo que eu coloquei para vocês, que eu falei para vocês que eu ia falar quais são as designs, as quilters que eu gosto muito, que eu sigo, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem o trabalho. Só que agora a gente vai falar das estrangeiras, das fora do Brasil. Então tem algumas meninas aí que eu sigo, que eu realmente admiro muito o trabalho e que eu sou muito fã. Meninas, antes de falar o nome delas, eu só vou falar uma coisinha para vocês. Ser fã, você admirar o trabalho de uma pessoa, não é somente você admirar o trabalho. Muitas vezes você admira o trabalho e você admira também como a pessoa se conduz. Eu estou falando isso porque muitas das vezes eu acabei me decepcionando. Eu gostava muito do trabalho, eu não vou citar nomes. Eu gostava muito do trabalho dessa pessoa. Uma situação que ocorreu comigo. Eu gostava muito do trabalho dessa pessoa. E o sonho da minha vida era conhecer essa artista. E uma das oportunidades que eu estava lá nos Estados Unidos, que eu estava em Houston, eu fui até o stand dessa pessoa para conhecer, para comprar material dela, para comprar livros dela, porque eu gostava muito do trabalho, admirava muito o trabalho dela, mas eu me desencantei assim de uma tal maneira, da forma como fui recebida dentro do stand, que eu acabei me decepcionando e nunca mais eu vi nada dessa pessoa. E a pessoa realmente tem um trabalho bonito, a pessoa tem um trabalho que é interessante, mas eu nunca mais tive prazer em ver, prazer em pesquisar, em estudar o trabalho dessas pessoas, comprar material dela, comprar livros dela. Então, isso acho que conta muito também, a maneira como você... eu sei que às vezes é muito difícil, isso às vezes acontece comigo também. Por exemplo, eu estava numa feira, uma meca artesanal com o pé quebrado, chega uma hora que às vezes você também não está legal, você não está bem. E às vezes pode até acontecer nessa hora de alguém que vem querer conversar e você não está muito disposta, mas às vezes você se esforça, você se dedica, você supera isso daí e tenta fazer. Nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, você não consegue agradar todo mundo, isso é muito claro. Mas isso é muito... Eu estou comentando tudo isso porque uma delas aqui, a Marty Michael, aconteceu exatamente o contrário. A Marty Michael é uma artista, uma design de réguas, principalmente. Ela faz muitas réguas de caleidoscópio. Vocês todas devem conhecer, são as réguas de caleidoscópio que tem aquela mãozinha, aquela luvinha azul. Eu sempre gostei muito do trabalho da Marty, principalmente pelo fato de ser muito geométrico, ser muito de ângulo. Ela trabalha muito com os ângulos, então eu gosto muito do trabalho dela. Nunca na minha vida eu imaginei que um dia eu pudesse conhecer essa pessoa. E eu estava, sem querer, eu estava no stand, entrei no stand lá em Houston, comecei a olhar, vi os livros dela, vi as réguas, comecei a olhar e a pessoa que estava ali começou a me atender muito simpática, muito atenciosa, e eu não falo inglês. Eu mais ou menos me comunico, mas eu não falo fluentemente inglês. E chegou uma hora que ela falou assim, venha conhecer o meu livro. Na hora que eu vi, a pessoa que estava me atendendo era exatamente a Marty. Quando eu vi, eu fiquei assim tão chocada que eu não esperava que um dia na minha vida eu fosse conhecer a pessoa, que eu fosse que eu pudesse ter tido a oportunidade de chegar perto dessa pessoa. Na hora eu fiquei assim tão meio abobalhada que eu não sabia se eu tirava foto, se eu conversava, se eu continuava. Aí eu fui desatei a pegar tudo que era material que tinha no stand, porque eu queria, porque tão feliz que eu estava de conhecer a Marty. Então eu me lembrei disso, eu comecei a conversar com vocês sobre isso, eu me lembrei disso, porque foi exatamente o oposto que havia acontecido num stand anterior. Foi exatamente o oposto que tinha acontecido com a outra artista que eu admirava. Tanto é que agora eu nem lembro mais o nome dela, gente. Sinceramente, eu nem lembro mais o nome dela. Eu deletei a pessoa da minha vida. Então, quando você admira uma pessoa, você admira primeiramente pelo trabalho, mas também são pessoas que você admira pela postura, pela maneira de você ter, de como se coloca o seu trabalho para o outro também. Isso é muito legal. E muitas das vezes você, na frente das câmeras é uma coisa, fechou as câmeras, a pessoa é outra totalmente diferente. Então, realmente, eu estou tirando o chapéu para a Marty, que a Marty eu tive a prova que ela é melhor do que ela é nos vídeos.
do que ela nas aulas. Essa é uma pessoa que, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir para Houston, vale a pena vocês irem no stand, conversar com ela, trocar ideia, trocar experiências com ela, que vale a pena. Então, uma das que eu admiro muito é a Michael, não sei se é Michael Michel, como fala, mas ela é bem legal o trabalho dela, ela trabalha bem com os ângulos, com as réguas, ela desenvolve umas réguas bem legais também, ela tem bibliografia, livros muito legais. Outra que eu sou fã número 1, que não conheço, essas outras eu não conheço, tá? Que eu sou fã número 1 é a Jeannie Bayer. A Jeannie Bayer tem um trabalho assim que... É aquele trabalho que eu bati o olho e falei, é da Jeannie Bayer, eu sou fã dela, eu adoro a cor dela, eu adoro o trabalho dela, eu adoro tudo que ela faz, eu gosto. Então a Jeannie Bayer, eu sou fã número 1, gosto muito, muito, muito da linha de cores dela, do design dela, dos tecidos dela. Gosto de tudo da Jeannie Bayer. Jeannie Bayer é uma que eu sou fã número 1, que acho que vale a pena conhecer também. Outra que eu gosto muito, que é muito técnica, ela é muito técnica no que ela faz. Eu gosto de quilteira técnica, eu gosto da quilteira que tem um trabalho assim, me explica o porquê das coisas. O porquê que é 1/4 de polegada, o porquê que é 7/8, o porquê que é 1/4 mais, uma polegada mais 1/4. E a Gayle Bond, ela é muito técnica no PET, ela é muito técnica na explicação, ela é muito clara e objetiva nas suas colocações, na sua maneira de explicar. Mesmo sem ler inglês, a gente consegue entender, a gente consegue fazer, a gente consegue pensar e a gente consegue pesquisar a partir dos trabalhos da Gayle Bond. Então eu acho que vale a pena vocês conhecerem também. Outra que é bem legal, a Judy Martin. A Judy Martin também tem um trabalho bem legal, bem interessante, principalmente com log cabin. É bem bonito, bem legal, vale a pena vocês conhecerem. E por último, ele não é estrangeiro, mas ele mora fora do Brasil e ele tem um trabalho muito bonito, que é o Marinaldo. O Marinaldo também tem um trabalho bem interessante. Toda vez que eu encontro com ele lá, eu encontro com ele muito em Houston. Aqui no Brasil quase não encontro. Eu encontro ele muito em Houston. Toda vez que eu estou em Houston, ele passa lá no meu estande para conversar comigo, para dar um abraço. E eu sempre falo para ele, Marinaldo, eu sou fã do seu trabalho. Ele tem um trabalho assim, e é muito interessante que às vezes eu estou pensando num trabalho, é muito legal isso, a gente tem mais ou menos o mesmo estilo, o mesmo gosto. Às vezes eu estou pensando num trabalho, eu estou trabalhando, elaborando, o Marinaldo vem com o trabalho executado, ou está executando aquele trabalho de uma outra maneira, mas o mesmo estilo de trabalho. Isso é muito interessante. Isso é sintonia, então significa que realmente eu tenho que admirar mesmo. E ele tem uma parte técnica bem legal também, bem explicada. Ele vai com calma, com tranquilidade. Eu vi a evolução do trabalho do Marinaldo desde quando ele começou, a evolução dele agora, como ele era, como ele está agora. Então é um rapaz também que eu acho que vale a pena vocês seguirem, vocês olharem, vocês pesquisarem, estudarem um pouquinho, acompanharem o trabalho do Marinaldo, que é bem interessante, é bem legal, vale a pena. Então, meninas, a dica minha são essas, quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, eu coloquei 5 estrangeiros aqui. Tem muito mais, se você entrar lá tem muito mais, mas eu ia me alongar muito nessas dicas, então eu acho que esses 5 vale a pena aí vocês seguirem, de vocês vão estar com uma influência muito grande, bem legal, para vocês se inspirarem aí e seguir em frente, fazer um trabalho de patchwork com muita qualidade. Espero que vocês tenham gostado e vamos para a nossa próxima dica da próxima semana. Beijinhos e até a próxima, meninas!